Essa é uma igreja onde nós temos a adoração dos Reis Magos. Nós estamos aqui diante de um dos maiores monumentos, né, no Espírito Santo, que é a Igreja Residência Reis Magos. Tudo começou em 1557, quando aqui chegaram os portugueses, juntamente com os jesuítas, e se encantaram com essa localidade que fica a 40 metros do nível do mar. E aí eles sonharam, né, em um futuro bem benevolente aqui nesse local. As primeiras celebrações foram feitas numa capela coberta, feita de palha, ali atrás. E aí eles pensaram em duas coisas: uma igreja para o culto e um local para ficar. Os portugueses, para colonizar o Brasil, usaram de diversas estratégias. Uma delas foi a implantação das capitanias hereditárias. Depois foi enviar para o Brasil os padres de uma companhia chamada Companhia de Jesus, que são os padres jesuítas. Esses padres vieram para auxiliar na colonização dessa imensa terra que é o Brasil. Coube a Braz Lourenço chegar aqui em 1556, fundar uma aldeia indígena com os índios que vieram do Rio de Janeiro, Maracajaguaçu e sua gente, e fundaram a aldeia indígena que dá origem à cidade da Serra. Em 1557, ele, no processo de evangelização dos índios, conseguiu juntar aqueles tupiniquins que viviam espalhados aqui no litoral do município da Serra, desde Jacaraípe, Manguinhos para cá, e conseguiu reunir esses índios e estabelecer uma aldeia, um aldeamento indígena aqui na região de Nova Almeida. Em 6 de janeiro de 1557, ela foi então inaugurada com uma missa solene e passou a ser administrada pelos índios tupiniquins, com orientação do padre Braz Lourenço, que era o provincial, o chefe dos padres jesuítas aqui no Espírito Santo, né? E com isso foi construída uma pequena capela de sapê, com palhas, né? Com a formação de palhas no teto, uma construção rústica, onde foram iniciados os primeiros procedimentos religiosos do padre Braz Lourenço, né, e posteriormente dos padres que o seguiram. Em 1569 é iniciada então, inaugurada a construção da igreja, o lado da igreja aqui dos Reis Magos. E depois, com o tempo, vai se construindo a outra parte, a residência, que é inaugurada em 1580. E assim começaram a trabalhar aqui na construção desse templo com a ajuda do índio, que aqui tinha quase 3 mil índios na época que eles chegaram, que eram os tupiniquins que estavam aqui. E o movimento foi muito bravo. Contato com Portugal, com a Bahia, porque era o momento do jesuíta aqui, né? E quando chegou em 1580, a igreja, a parte do local para o culto, estava praticamente pronta. E o prolongamento foi feito com mais uns anos de trabalho. Em 1615, a igreja estava completa para a inauguração oficial. As características da igreja ainda são da fundação. Por quê? Você entrando na igreja, você vai ver alguns objetos que ainda relembram a década de 1580, né? Como aquelas bacias que tem na parede, que são o mármore português, o portal de entrada da igreja também, que é o mármore português, ou pedra de liosa, o púlpito da igreja, tudo isso ainda está na mesma estética da fundação. Agora, a coisa mais marcante aqui, que visionaliza o turista e a todos, é o altar-mor, com aquele retábulo. Ele é uma peça altamente capixaba, só tem nessa igreja, e ela representava na época a fauna brasileira. No centro temos o quadro dos Reis Magos,
uma das primeiras pinturas a óleo pintadas no Brasil, segundo a história. Então, essa é a nave da igreja. Assim como essa igreja foi montada, com pedras de Recife, óleo de baleia, pó de ostra, isso tudo foi montada essa igreja eternamente para poder revigorar o que nós estamos vendo hoje. Essa igreja secular dos Reis Magos. Aqui nós temos o suor, o sangue dos índios que fizeram a construção dessa igreja, trazendo do mar as pedras de coral. Essas pedras de coral colocadas sobre o óleo de baleia, sobre as ostras que eram quebradas, que eram socadas para transformar justamente na liga que ia ligar as pedras de coral. E os padres jesuítas eram mestres na construção dessas igrejas seculares. E isso é importante a gente destacar, essa obra jesuíta, porque ela é uma obra de considerável importância dentro da história do Estado do Espírito Santo e dentro da história do município da Serra. Essa igreja dos Reis Magos, ela não difere de nenhuma outra igreja construída ao longo de todo o litoral brasileiro. Os jesuítas faziam sempre a igreja num local amplo, com um grande largo, um grande espaço à frente e também numa colina. E aqui nós estamos numa colina de 40 metros de altura. Essa colina nos mostra o rio Reis Magos, onde daqui os jesuítas tinham a possibilidade de observarem a chegada de qualquer navio de inimigos. E acontece o seguinte, esse rio Reis Magos é um dos rios mais importantes do Espírito Santo, porque ele é um rio que vem lá do município aqui vizinho, o município de Santa Teresa, e deságua aqui justamente aqui em Nova Almeida. Conforme o escritor Basílio Carvalho da Henon, os índios chamavam esse rio de Apiaputanga, que na língua indígena, a gente traduzindo da língua indígena, significa Rio do Homem Vermelho, Apiaputanga. Então era o nome original desse rio Reis Magos. Essa igreja tem a denominação de Reis Magos em homenagem aos reis Belchior, Baltazar e Gaspar, que foram os reis do Oriente que vieram guiados pela estrela guia para justamente adorar o menino Jesus lá em Belém. Esses reis magos são homenageados aqui. E os jesuítas fizeram isso justamente por ser o dia 6 de janeiro, o dia da fundação em 1557, da aldeia indígena que dá origem. Nessa fundação dessa aldeia indígena é construída uma capela rústica com folhas de sapé cobrindo e depois se transforma numa igreja de alvenaria, de pedras de coral e depois a residência dos jesuítas. É essa a história dessa maravilhosa construção secular de mais de 400 anos aqui em Nova Almeida, no município da Serra. E tem um fator importante aqui nessa história de Nova Almeida, ainda registrada na questão cultural do Congo, que foi a vinda de Dom Pedro II. E quando o Dom Pedro esteve aqui em 1860, visitando, o pessoal fez uma grande festividade com música de congo, tambor, canto e inclusive produziram aquele instrumento de casaca que o pessoal toca acompanhando o congo. Quando ele visitou o Espírito Santo, primeiro ele chegou na Serra, né, foi muito bem tratado, depois ele veio para Nova Almeida. Chegando aqui em Nova Almeida, ele foi recebido com uma grande festa
e a festa era o congo que estava ovacionando a ele. O congo naquela época era uma mistura do negro com o índio, entendeu? Mas era o tambor que fazia a festa. E ele, encantado com aquilo, que ele não observava isso em outro estado, ele ficou encantado com aquele instrumento que é a casaca capixaba, é a casaca de cabeça. Você não consegue encontrar outra casaca no Brasil que tenha cabeça. Tá? Ele pegou aquele instrumento, encantou com ele e fez uma cabecinha, desenhou no papel e deixou registrado aí para a vida inteira. É o que a gente vê aí nas histórias do Congo. Por isso que a casaca capixaba é a casaca de cabeça. Você não consegue encontrar outra casaca no Brasil que tenha cabeça. Quando chegou, é a casaca do Espírito Santo, tá? Que a casaca é um instrumento universal. Sim. Na versão da cabeça também tem a versão do negro. O povo conta que o negro, aborrecido pela dor que passava pelo seu feitor, desenhava também a cabeça do feitor e segurava e dizia assim, aqui agora eu vou massacrar esse cara, porque ele me bate muito, mas eu vou matar ele aqui. E na verdade, quando ele começou a passar aquela casaca, papai, a casaca deu um som estridente. Mas mesmo assim ele falou, agora, cara, eu vou te enfiar, pegou a casaca e enfiou por baixo. Nós temos hoje, na Serra, uma das grandes festas folclóricas, que é uma das mais importantes dentro do Espírito Santo. E essa festa ela se ramifica nos distritos. E Nova Almeida é um dos municípios que é a segunda festa mais importante aqui. Festa do Congo, a festa dos Reis Magos. Dia 6 de janeiro, festa dos Reis Magos. Dia 20 de janeiro, festa de São Sebastião e São Benedito. Ela destaca os desfiles dos Congos pelas ruas, é muito interessante. Uma das atrações da Igreja dos Reis Magos, aqui em Nova Almeida, é a estátua de Jesus Cristo parcialmente ajoelhado no momento em que ele está carregando a cruz. Essa estátua, ela é uma estátua milagrosa. As pessoas que vêm até aqui e que demonstram fé e acreditam no poder da oração, acreditam no amor de Cristo por cada um de nós, essas pessoas são abençoadas com milagre. Dizem que Santo Antônio é o santo casamenteiro. As mulheres, as mocinhas, procuram Santo Antônio para que ele dê um bom casamento. Algumas colocam Santo Antônio de cabeça para baixo, na esperança de conseguirem um bom marido. Mas aqui em Nova Almeida é diferente. Aqui na Igreja dos Reis Magos, elas não precisam colocar Santo Antônio de cabeça para baixo. Basta vir aqui na igreja e procurar o banco casamenteiro. Neste banco, aqui, as meninas vão conseguir um bom casamento. Basta que tenham fé, que rezem, que orem, pedindo a Deus um bom partido e com isso conseguirão. Porque aqui esse banco produz casamentos realmente muito importantes. E eu, sentado nesse banco, não sou bobo nem nada, como Dona Zenaide está querendo me abandonar mesmo, então sento aqui e vou esperar um bom partido. Que Deus me proteja e eu consiga uma excelente companheira. Antigamente, eu lembro muito bem disso em outras igrejas. As missas eram rezadas em latim. E conta-se que os padres, eles não ficavam de frente para o público, ficavam de costa. Eles só dirigiam o público quando eles iam fazer o sermão no púlpito. Então a gente ainda vê isso aí. Tá? Então isso é um pouco das nossas relíquias dessa igreja aqui. Você sabe que antigamente os padres, eles eram enterrados perto da igreja. E aqui também teve isso. Ali no portal da entrada, tem 6 a 7 covas onde foi enterrado jesuítas. E aqui, em frente do altar também, tem umas 2 covas. Então isso tudo faz parte da história também dessa igreja.
tem a coisa mística que vem do povo, tá entendendo? São as visões que aparecem, que já apareceram, e muitas pessoas contam. Porque realmente acontecia no cemitério ter sempre aquela fumaça que saía dos túmulos, né? E isso era motivo de assombração. Qualquer grito na madrugada era um lobisomem que gritava. Então tudo isso são relatos históricos dessa igreja secular dos Reis Magos. Aqui também nós registramos vários causos, vários eventos de assombração, vários eventos que aconteceram. Há relatos de que um homem que era preso nos dias de sexta-feira, ele se transformava em cachorro e ficava uivando igual um lobo. De madrugada surgia aquele uivado enorme aqui no povoado e todo mundo ficava apavorado. O povoado tremia, a população tremia toda com esses relatos desse homem. Era um homem que ao ser preso nos dias de sexta-feira, ele à noite, madrugada, começava a uivar, parecia um lobisomem de Nova Almeida. Havia quando foi construído um túnel que saía de dentro da igreja e ia até a parte de baixo, justamente como foi feito na grande maioria de todas as igrejas jesuítas no Brasil todo. Esse túnel era usado para os padres fugirem de um eventual ataque inimigo, de um eventual ataque até mesmo de índios ferozes. Tinha também o caso dos cadeados. Os cadeados se rompiam de madrugada. Tudo isso são lendas contadas aqui. E o túnel que fazia com que o povo adentrasse no túnel para procurar ouro, porque diziam que os padres tinham deixado um monte de ouro aqui. Parece brincadeira, mas não é, são relatos, são fatos que a gente tem que dar vazão, tem que dar conhecimento para que todos saibam que essas histórias são histórias tradicionais do nosso povo que jamais devemos esquecer. Aqui também é citado que o padre José de Anchieta, quando aqui passou e veio organizar o povoado, e por isso ele é considerado também o construtor, o fundador do povoado aqui de Nova Almeida, porque ele ajudou na construção desse povoado, há um relato de que o padre José de Anchieta também teria feito um milagre aqui, salvando um índio que estava todo com lepra, com doenças de pele, que estava aqui, e de repente o índio, quando recebeu a visita de Padre José de Anchieta, ele foi curado. Então isso tudo são lendas, são histórias que são contadas de pai para filho e que a gente tem que registrar, tem que contar que aqui também houve um milagre de José de Anchieta. Há também relatos de assombrações. Há relatos de fantasma. Por quê? Porque essa região, como aqui foi também um local onde foi inclusive uma cadeia, onde foram colocados negros, escravos, presos, e a morte deles era comum dentro dos presídios, porque os negros não tinham um atendimento especial, nada disso. Os negros eram jogados ao Deus dará, e eles, basicamente, a grande maioria morria, inclusive, nos presídios, depois de serem açoitados, depois de receberem as suas chibatadas. E com isso, esses negros, depois apareciam gente do povo dizendo: ouvi um negro gritando na igreja, e de madrugada saía aquele tal de fogo fátuo, que é justamente aquele fogo que vem dos cadáveres do cemitério, e como tinha aqui pessoas enterradas, saía aquela fumaça
de madrugada, de noite, e eles falavam, ó, assombração ali, na igreja dos Reis Magos tem assombração. E o povo corria para cá para ver e tal, mas era um fenômeno natural, porque o corpo em decomposição nos cemitérios costuma acontecer isso. Depois de um certo tempo, a decomposição faz com que haja aquela fumaça, que é um fogo especial, denominado, né, que se fala na história. Então esse fogo era confundido com a assombração. Estamos aqui na nave da Igreja dos Reis Magos, aonde a característica ainda é da fundação, onde vamos mostrar alguns objetos típicos da época. A gente vai fazer um pouco relato dessa história para vocês. Como vocês estão vendo, eu estou aqui no altar-mor. E nesse altar-mor, existe aqui uma das esculturas mais importantes dessa igreja. Segundo a história, é capixaba, porque você não encontra em outra igreja nenhuma no Brasil. E é chamado de retábulo. O que é o retábulo? Essa peça, montada aqui em 1701, com a ajuda também do índio, né? Dizem que essas peças vinham de Portugal e foi juntado peça por peça para montar essa riqueza que vocês estão vendo aqui, que é um encanto aqui para os turistas e para o nosso município. A madeira que foi feito esse retábulo é cravo e canela. Tá? E representava na época a fauna brasileira, que hoje não temos mais, nossa fauna está se acabando. Se vocês observarem, vocês vão encontrar figuras de animais, planta, algumas carinhas de macaco. Tem que parar e olhar com calma. Então esse é o nosso retábulo dessa igreja, que hoje encanta o mundo. O Brasil também, né? A gente recebe aqui pessoas do mundo inteiro e sai encantado com isso aqui. Completando, né, esse altar-mor com sua beleza, temos os santos protetores, podemos dizer assim. Porque nós temos São Benedito, São Sebastião, Santo Antônio, o santo casamenteiro, né? E o Sagrado Coração de Jesus. Esses são os santos que estão aqui compondo esse altar. O foco maior dessa história, juntamente com o retábulo, é o quadro dos Reis Magos. Esse quadro foi pintado também pelo jesuíta, que se chamava Belchior de Paula, representando aqui os Reis Magos, né? Por quê? Pela inauguração de Nova Almeida e a inauguração da igreja no dia 6 de janeiro, que sempre focalizava a data do Dia do Santo. Dizem que esse quadro é uma das primeiras pinturas a óleo sobre madeira no Brasil. E hoje, conhecido aí no Brasil, no estado, é referência na igreja dos Reis Magos. Além disso, se você olhar o pórtico da entrada da igreja, vocês vão ver que ainda existe o mármore português, que eles chamavam, ou pedra de ossos. As paredes da igreja, você pode ver que tem umas bacias. Lá no fundo tem outra bacia. Também é o mármore português. Conta-se a história que era para preparar a água benta, aquela coisa toda. Na sacristia tem também o mármore português, uma pia, onde eles faziam o batismo, né? O teto da igreja, já observaram o teto da igreja? Se você olhar bem, parece o quê? Um fundo de navio. Era assim essa montagem de uma época. Segundo a história, os jesuítas pensavam no futuro eterno, para que o que fosse feito não se desmoronasse com o tempo. Esse ritual de enterrar padres, bispos da igreja, era uma norma da época. As pessoas importantes da igreja eram enterradas dentro da igreja. Assim como o cemitério também era bem próximo da igreja. Aqui tem uma história real. Foi feito um trabalho de escavação em volta dessa igreja, encontraram muitos esqueletos. Assim como nesse pátio verde que vocês veem aqui, também tinha um esqueleto. Isso quer dizer que pode ter sido um cemitério ali, onde eles enterravam
as pessoas mais importantes, vou dizer assim, porque talvez até índio também, que era um índio da época, mas era um ritual e normas de uma época da história. Com isso, esses padres vieram junto com os governadores gerais para fazer justamente a evangelização dos índios dessa terra e promoverem a assistência religiosa para os portugueses, para os índios. Mas quando chegou num período histórico aqui, que foi em 1759, aconteceu um problema com os jesuítas. Acharam alguma coisa errada, Marquês de Pombal com Portugal, e eles tiveram que ser expulsos. Com essa expulsão, o que aconteceu com os monumentos que eles tomavam conta? Houve um certo abandono. Não só aqui, mas no Brasil inteiro. Mas a partir da expulsão dos jesuítas, tudo mudou aqui. Aconteceu, Novo Almeida, como município, passou a funcionar aqui como se fosse a sede municipal. Foi construída, aonde era a residência, a Câmara da Vila Nova de Almeida, Garanhuns. Também lá em cima aconteceu, tinha escola. Tudo aconteceu por aqui no período que Nova Almeida foi o município. Inclusive foi feita uma cadeia pública. Essa é uma igreja onde nós temos a adoração dos Reis Magos. E lá tem um quadro do Frei Belchior Paulo, que foi um dos grandes artistas plásticos daquela época, que vieram para o Brasil justamente para retratar e colocar aqui sobre essa adoração dos Reis Magos ao Menino Jesus. E essa secular igreja são 400 anos de história. A história aqui está nessa igreja, nessas muralhas, nessas paredes, que são paredes seculares, que mostram o trabalho na construção dessa obra para os padres jesuítas.